Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um MBcast. Eu sou o Lucas, é um prazer ter você aqui para estar aprendendo um pouco mais com a gente. Hoje nós vamos falar de um tema que causa um pouco de espanto nas pessoas, preocupação, uma certa ansiedade, que é relacionado ao propósito. Hoje muito se fala em relação a propósito, descobrir o seu propósito, qual é o seu propósito no mundo, na criação. E principalmente no começo do ano, muitas pessoas querem entender o seu propósito para que faça de um novo ano valer a pena. E hoje, para estar conversando sobre esse tema, eu trouxe nada menos do que o nosso querido pastor Leonardo. Já descobriu o seu propósito, pastor Léo? Descobrir o propósito é uma das coisas mais importantes para quem está no ministério, né? É, né? Então, infelizmente, quando a gente fala sobre esse tema, a gente ainda vê muito pastor, muito líder confuso sobre esse assunto. Nosso objetivo é que a gente possa contribuir de alguma forma. E ajudar, né? O pessoal a esclarecer, a gente recebeu uma água aqui, pastor Léo. E é muito importante, né, a gente conversar sobre propósito, porque faz com que a nossa vida ganhe mais significado, né? Deixa eu colocar água aqui pro senhor. Como diz Martin Luther King, se você não descobriu o seu motivo para viver, né, para morrer, você não descobriu o seu motivo para viver. E é interessante que esse tema ele causa até uma certa pressão na gente, né? Ainda mais, é interessante que a gente escuta pessoas, às vezes, com 12, 13 anos descobriu o meu propósito, e essa pessoa com 17 já alcançou tantas coisas na vida, e às vezes a gente tá com 30, 40, 50, 60 anos, né? E ainda está perdido. E tá né? perdido, né? Então, a minha pergunta é para o senhor, como é que a gente faz para descobrir o nosso propósito? Quando a gente fala de propósito, naturalmente, a gente mistura dois assuntos básicos que, na realidade, são inseparáveis, que é a ideia de identidade e a ideia de propósito. É impossível falar de propósito sem falar de identidade. A gente é misturado, por essência. E o ser humano, ele começa a pensar nesse assunto pensando na identidade. Então, por isso que o ser humano, você vai ver, não é só na nossa época. Tem aquela turma que vai atrás do horóscopo para saber, eu sou de tal signo faz isso, né? Infelizmente tem até crente que faz isso. Ainda tem uns aqui. Mas se não for horóscopo, às vezes os testes de personalidade que são tão úteis, Sim. né, nas empresas, para os psicólogos, mas a gente tem uma certa obsessão pelos testes e tudo que sirva para a gente como referência para a nossa identidade. Então, Sim. Isso mostra o como que a gente está envolvido e o como a gente está interessado em responder e que não necessariamente essa resposta é tão óbvia assim. Sim, é verdade. Então, por isso que eu queria começar com um texto de ponto de partida que aparentemente pode não ter tanta direção, que é de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço. Embaraço aqui é a sensação de peso, aquilo que faz a gente não andar. Interessante. Né? Justamente aquilo que faz a sensação de não ter propósito, de estar parado. Interessante. Deixemos todo embaraço e o pecado. Olha a relação, embaraço e pecado. Que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Então a gente tem que tirar esse peso, né, esse embaraço, para a gente conseguir correr na direção do nosso propósito. Certo. Senão a gente não consegue correr. Interessante. Né? Aí o versículo 2 ele complementa que precisa olhar para a cruz. Ele dá o exemplo de Jesus, Hebreus vai fazer isso o tempo todo, e paciência. São duas coisas que né? as pessoas não gostam muito. É verdade. Então, o escritor de Hebreus, quando vai falar de, você precisa deixar o embaraço para lá, para correr o seu propósito, para correr a sua carreira. Então, você precisa de paciência e você precisa olhar para a cruz. É assim que a gente vai começar a nossa jornada, tendo bastante paciência e olhando para a cruz. Legal, legal. Acho que, nossa, que bacana essa relação. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? E eu acredito que... Vamos começar pelo embaraço, então? Quais são esses embaraços que impedem a gente de alcançar o nosso propósito? O embaraço... Vou voltar na identidade. Tá. Porque se a minha identidade é fragmentada, ou é pela metade, o meu propósito vai ser pela metade. Entendi.
Então, o que acaba definindo a nossa identidade hoje não é a palavra de Deus. A gente tem um jargão que é muito bonito, mas eu tenho medo de que não esteja sendo entendido com profundidade. Muitos pastores, muitos crentes falam, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Isso é lindo, isso é muito poético, profundo. né? Mas a minha preocupação, será que esse sujeito está entendendo o que ele está falando? Porque a Bíblia fala muita coisa a meu respeito. Coisas boas e coisas ruins. Então eu tenho que levar todas as coisas a sério. A Bíblia fala que eu sou pecador. Tá. Mas para aqueles que nasceram de novo, também a gente tem uma nova identidade em Cristo. Então, todo o embaraço, e Pedro parece que trabalha isso de uma forma muito interessante, é como se até o próprio crente, vários momentos da vida, ele esquecesse a sua própria identidade, e essa identidade precisa ser constantemente lembrada. Por isso que a pregação da palavra de Deus é tão importante. Porque o pecado faz com que a nossa identidade funcione. Lembrei do filme do McFly, De Volta para o Futuro, que a foto vai apagando, sabe? Sim. Por conta do nosso pecado, a nossa identidade parece que ela vai sumindo numa fotografia. Então, eu acho que a primeira parte desse embaraço é o efeito que o pecado produz na nossa identidade, tornando ela invisível. E aí a gente tenta substituir. Verdade. A gente tenta criar uma identidade. Se a gente cria uma nova identidade, a gente vai criar um novo propósito. Sabe aquele versículo que diz, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim? O problema é que se essa frase não for verdadeira, se Cristo não estiver vivendo em mim, não é o propósito bíblico. Certo. Então, não sou eu que Cristo em mim, não sou eu que vivo, mas é a minha denominação que vive em mim. Isso é um problema. Não sou eu que vive, mas é a minha família que vive em mim. Isso pode parecer bonitinho, mas não é. Se a minha família vive em mim, o meu propósito não é um propósito que nasceu em Deus. Nossa. Se o meu trabalho é uma coisa maravilhosa. Eu não sei se algumas pessoas já entenderam, mas trabalho é um presente de Deus, tá, gente? Sério? Trabalho não é uma maldição. Isso é um assunto para um outro podcast, né, pastor? Trabalho é um presente de Deus. Então, se não sou eu quem vive, mas é o meu trabalho que vive em mim, o meu propósito já está completamente desconfigurado. Ou seja, os desembaraços estão postos. Tudo porque a minha identidade foi engolida, né? E não existe uma forma da gente olhar para a gente mesmo se a gente não olhar para a cruz. Toda vez que eu tento olhar para mim mesmo, para descobrir os meus propósitos, eu sou engolido pelo pecado. Então, a única forma do pastor Léo olhar para o pastor Léo, do Lucas olhar para o Nick, seja aqui a nossa turma ou o nosso aluno, a única possibilidade que você tem de olhar para você mesmo é se você usar o reflexo da cruz. Porque se você olhar para você mesmo para descobrir o seu propósito, você vai ser engolido pelo abismo do pecado que mora dentro de você. Esse é o embaraço. Então, antes da gente querer buscar o nosso propósito, a gente precisa aprender qual é a nossa identidade em Cristo. A gente tem o pastor Léo, ele me ensinou algo que é muito profundo. Ele falou assim que a gente precisa carregar um selo chamado refeito na cruz, né? E eu aprendi sobre identidade contigo, eu acho muito legal essa nossa conversa, porque me ajudou a me encontrar, né? Eu e o pastor Léo, a gente conversava muito e eu tinha muito uma dificuldade de me encontrar, de me entender, saber o que eu fazia nesse mundo, qual era a minha relação com o trabalho, com o mundo bíblico, com Deus. E entender sobre minha identidade me ajudou, né? E eu queria pedir isso para o senhor, como é que a gente faz para encontrar a nossa identidade, para entender quem nós somos? Legal, a gente precisa olhar para Jesus, a gente precisa encontrar o nosso propósito, nossa identidade, mas como é que a gente descobre nossa identidade em Jesus? Como é que a gente não acorda, nossa, agora eu sei quem eu sou, né? Então, ajuda a gente a encontrar isso, né? Para que a gente tire essas identidades, todas essas identidades que a gente criou, né? E hoje o mundo, ele é uma máquina de produzir identidade. Sim. Né? Então, seja isso, faça aquilo, agora você defende a bandeira do feminismo, da masculinidade, do empreendedorismo, então tá todo mundo querendo ensinar a gente a ser a gente, né? Existem várias identidades que são comercializadas. Perfeito. E vende, né? Vende. Então, o tempo todo vão querer vender uma identidade para você. E se você não tiver muito seguro, e aí é uma questão de fé mesmo, você vai comprar qualquer uma dessas identidades. Porque muitas dessas identidades são vendidas dentro da igreja. Né? Então, isso
Isso é um problema. Então, o ser humano é livre. Deus fez, principalmente o cristão, a gente deveria ser livre no nosso trabalho, enfim. Mas até a nossa liberdade vai passar por essa relação, identidade e propósito. Uhum. Mas vamos começar com uma resposta geral, que é aquela que a gente sempre fala, né? No sentido geral, a resposta bíblica é muito simples. Qual é o propósito do ser humano? É viver para a glória de Deus e para a edificação do seu próximo. Ponto. A gente não pode mexer nisso. Essa é a resposta geral. Então, você nasceu para a glória de Deus. E se você não expressar isso no seu dia a dia, no seu trabalho, você, murcho de glória, né? Uhum. Quando murcha a glória de Deus em você, você se sente mais fracassado, frustrado e é mais difícil viver. Então, no sentido geral, você nasceu para viver para a glória de Deus. Isso você só vai encontrar contentamento quando você estiver realizando isso. E você nasceu, ao viver para a glória de Deus, o seu propósito é também abençoar, né? O chamado de Abraão, ser tu uma bênção. Uhum. Então, Abraão não foi chamado simplesmente para ele ser uma bênção num pedestal. Ele foi chamado para ser uma bênção para todas as nações. Então, quando você é chamado, eu gosto muito disso, você é chamado com o propósito de abençoar alguém do seu lado. Legal. Não é um chamado autocentrado em você, mas é um chamado que vai criar raízes, relacionamentos, pontes, né? Você vai criar possibilidades. Então no chamado, vou tentar usar coisas mais concretas para a gente referendar. Legal. Então, por exemplo, como que eu acredito, Pastor Léo, que eu viva para a glória de Deus? Ensinando. Então, eu acredito que quando eu ensino, o meu Deus é glorificado. Então, eu me esforço para me capacitar da melhor forma, para que através do ensino, do dom que ele me deu, o meu Deus seja glorificado. Mas isso é só uma das formas. Tá. Então, isso poderia ter virado profissão ou não. No meu caso, virou ministério, virou profissão, virou tudo. Uhum. Mas não necessariamente. Essa coisa precisa estar atrelada a uma profissão em si. Seja como for, o primeiro caminho é reconhecer quais são os meus dons, quais são os meus talentos, quais são os meus chamados, e nisso eu já tenho uma direção. Se a sua habilidade tem a ver com uma coisa administrativa, é ali que você tem que viver para a glória de Deus. Só lembrar de José, só lembrar de Daniel. Então eles viveram para a glória de Deus num ambiente administrativo. Não era dentro de uma igreja. Não era dentro de uma glória, né? Aquilo que eu sempre falo para você, se a gente fizer uma conta simples, não tem lugar para todo mundo na igreja, não. Não tem. Então, porque as pessoas pensam que viver para a glória de Deus é pregar, é ministério de louvor, ministério infantil, os ministérios campeões de audiência. Sim. Só que se uma igreja tem 1.000 pessoas, que tenha 100 pessoas, que tenha 50 pessoas, a forma que a igreja se organiza é uma forma, às vezes, movida por um preconceito. Ou então por um conceito equivocado. Então tem muita gente que acaba vivendo frustrada porque o pastor não me deu espaço. Sim. A quantidade de gente que sai da igreja porque o pastor não me deu espaço é assustadora. E, curiosamente, isso podia ser resolvido com o tema do nosso podcast de hoje, que é entender o propósito. Então, se você entender o propósito, o pastor te dá ou não espaço, não é nenhum problema. Sim, é verdade. Porque o viver para a glória de Deus não depende de ninguém, né? Então, esse primeiro passo tem a ver com reconhecer os seus talentos. Eu acho que quero até fazer uma observação que muitas pessoas falam, eu não sei qual é o meu talento, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu chamado. Tenta qualquer coisa, né? É o que o pai faz, leva o filho para nadar, não dá certo. Leva o filho para andar de bicicleta, não dá certo. Leva o filho para tocar bateria, né? Então, eu fiz um monte de coisa quando eu era criança e a gente vai descobrindo quais são as nossas principais características, né? Aquilo que chama mais a nossa atenção, o tipo de filme que a gente gosta, o tipo de livro que a gente lê. Então, o nosso conselho para o pessoal que está estudando a gente é experimenta aí um monte de coisa para ver o que é legal dentro da igreja. Poxa, vai lá, ajuda um mês, 2 meses lá no pessoal da tesouraria. Cara, eu não gosto de número. Ajuda lá. E vai ajudando, vai no Ministério Infantil. Eu não gosto de criança. Cara, talvez você se encontre lá. Que você se apaixone lá, né? Pega um violão, bate umas cordas, né? Assim, tenta fazer alguma coisa, né? Então,
Isso é muito interessante, porque tem um monte de gente que escolhe uma profissão e fica nela a vida inteira frustrado, né? É muito comum, ainda mais hoje, pessoal, que muda de profissão radicalmente, abandona tudo, fui dentista a vida toda, daqui a pouco o cara se tornou um atleta, largou tudo, porque às vezes não respeitou isso, né? Então experimenta, né? Vai na igreja, pede um conselho, segue alguém, né? É que às vezes as pessoas já querem chegar na frente, já querem assumir lugar de posição, né? Então experimenta, né? Eu me lembro de uma vez, a minha esposa fez vestibular para medicina, eu acho que uns 2 ou 3 anos. A gente estava no início do namoro e tal, e acho que ela estava na segunda vez, talvez. E ela, muito estudiosa, muito aplicada, e tinha que ser federal, senão ela não ia conseguir. E aí eu me lembro que a gente foi passear em algum lugar. Não minto, a gente já estava casado. A gente já estava casado porque a gente foi passar férias em algum lugar. E eu me lembro que a gente estava conversando e eu perguntei, Ju, quais são as matérias que você mais gosta? E ela foi falando, tá. Você já percebeu que as coisas que você mais gosta não tem nada a ver com medicina? E ela me olhou assustada, assim, arregalada. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, muitas vezes, aquilo que a gente está investindo no nosso sonho não tem nada a ver nem com aquilo que a gente sabe fazer, nem aquilo que a gente gosta. Então, às vezes, existe um hiato, uma separação. É verdade. Então, isso pode ser resolvido? Pode, porque ela podia aprender a gostar das matérias. Tá, ok. Né? Então, isso podia ser resolvido, isso era uma possibilidade. Mas se ela não desenvolver nenhum gosto pela biologia, por exemplo, pela anatomia, dificilmente ela vai ser uma boa médica. Sim. Então, toda a área de interesse dela estava em humanas. História, geografia, até hoje ela é apaixonada por arqueologia. Olha só. Então, uma pessoa que é apaixonada por arqueologia estava fazendo prova de medicina. Então, é claro que existem muitos desdobramentos em relação a isso, né? Sim. Que a gente pode trabalhar, mas eu estou usando isso para ilustrar como que as pessoas estão divididas dentro dela mesmas e elas não sabem muito para onde ir, porque elas não conhecem as habilidades e às vezes elas estão andando em círculos, né? Sem conseguir chegar em algum lugar. Então, e eu falo isso também porque a pessoa que está do seu lado vai te dar dicas importantíssimas sobre isso. Porque tem um grupo de coisas que você já é bom. Sim. E você tem que prestar atenção naquilo que você faz bem e que isso edifica as pessoas que estão do seu lado. Então você pode não perceber, mas as pessoas sabem naquilo que você faz bem. É verdade. E tem algumas coisas que você ainda não faz bem, mas que você vai ter que desenvolver. Então são coisas diferentes. Aquilo que você já tem... E aquilo que você vai ter que desenvolver. E não é necessariamente porque você tem uma certa habilidade para algo que você não precisa dedicar muito para que aquilo dê frutos, né? Sim. Então isso também é mais uma sugestão, né? Descobre o que você é bom e vai fundo naquilo ali, né? Seja o melhor naquilo que você faz, né? E aí que tá, uma vez conversando com jovens, eu falei assim, viver para a glória de Deus, a própria questão de santidade, eu falei, e a santidade tem vários aspectos, né? Mas um dos aspectos da santidade, que é viver para a glória de Deus, a conversa que eu tive com eles para você viver para a glória de Deus, você vai ter que fazer aquilo que você sabe fazer melhor e fazer para Deus. Não tem como não viver para a glória de Deus se você não faz o seu melhor para Ele. Entendi. Então, viver para a glória também passa por essa descoberta, por aquilo que você faz. Sabe aquela sensação que algumas pessoas têm, infelizmente algumas não têm? Eu nasci para isso. Ou aquilo que a gente tem, a ideia do flow, né? Uma ideia muito comum hoje, mas aquilo que você faz, que teu cérebro, simplesmente você entra num estado... os psicólogos, a neurociência, você não gasta 100% do seu cérebro. Flui, né? Flui. Então, se você precisa usar 100% do seu cérebro, aquilo você não tem um domínio. Mas tem coisas que você faz que você simplesmente flui. Então, quando você está com o instrumento na mão... tocando, tem gente que parece que toca assim, flui. O cara não tá gastando 100% do cérebro tocando. Aquilo ali pra ele é um prazer, né? Então tudo bem, tem gente que flui pescando. Até entendo. Mas é sobre esse tipo de descoberta. Legal, isso é muito profundo. Você sabe que eu aprendi algo que fez muito sentido pra mim, que vai ser em relação a fazer aquilo que você nasceu pra fazer, aquilo que você ama fazer, só que você não faz para a glória de Deus. O que acontece? Quando você descobre o que você nasceu para fazer, você faz aquilo muito bem feito, flui muito bem, só que quando você não faz isso para a glória de Deus,
você trava no seu mérito. Uhum. E olha só que interessante, eu nasci para estar onde eu tô, tenho certeza disso. Eu amo fazer o que eu faço, não tenho certeza disso. Eu era muito bom fazendo o que eu faço, só que eu não fazia para a glória de Deus. Qual que era o meu limite em crescimento? Era o meu mérito. Então eu sentia que eu não merecia progredir na vida, no trabalho, naquilo que eu fazia, porque eu não fazia para a glória de Deus. Então por que tem gente que dá muito certo não servindo a Deus? Porque ele tem uma sensação de mérito muito grande, que aí eu não sei de onde vem, que ele acha que ele realmente merece estar no topo do mundo. Então ele encontra o que ele é bom, ele faz muito bem feito, ele cresce muito bem, ele tem uma sensação de mérito muito grande. Então esse cara voa na vida. E o meu problema era, eu sabia que eu era bom, eu fazia bem feito, eu gostava de fazer, só que eu não fazia para a glória de Deus. O meu teto era muito baixinho. E o Senhor sabe quando a gente conversou e quando a graça ela invadiu a minha vida e o meu sensação de mérito foi substituída pela glória de Deus, eu vivo hoje num ápice de alegria e de contentamento que não são mais as circunstâncias que me abalam, né? É saber que aquilo que eu tô fazendo tá produzindo glória para Deus e cada vez que eu faço eu sinto mais satisfação em fazer. Eu fiquei os últimos desde quinta-feira, hoje é sexta-feira, os últimos 7 dias trabalhando sem final de semana e eu chego em casa 10 horas da noite, eu não tô nem um pouco cansado, eu só janto e vou dormir porque eu tenho que dormir pro dia seguinte. Mas isso é muito interessante, né, pastor? É algo que eu sonho que as pessoas encontrem, porque a vida passa a fazer sentido, né? É a própria essa relação, né? Propósito, ela tem essa sensação de direção, né? Eu já compartilhei com você a história do meu pai, né? Meu pai, o meu avô faleceu, mais 7 irmãos, a minha avó tinha uma fazendinha, foram passados para trás, vendeu o sítiozinho dele por preço de banana, né? Uma pessoa assim de má índole, né? Passou a perna. E aí ela estava sem dinheiro, sem propriedade, com 7 filhos, no interior do Rio de Janeiro. Então a solução que ela encontrou foi colocar 6 filhos no orfanato. Quando meu pai chega no orfanato, ele chega ainda novinho, cheio de ferida. E quando ele chegou no orfanato, parece que o propósito da vida do meu pai se estabeleceu. Eles foram recebidos, né, adotados por uma família de pastores, né? E aí essa senhora, a dona Albina, que legal, cuidou dele com muito carinho e ele ainda muito pequenininho virou assim: um dia eu vou crescer e eu vou cuidar da senhora. No coração dele, ele entendeu a importância que o cuidado tinha, o efeito que aquilo, e ele entendeu que a vida dele ia ser dedicada ao cuidado das pessoas. Passaram-se anos, vou resumir a história, obviamente. Claro. Mas quando meu pai já chegou na vida adulta, essa senhora teve câncer. Meu pai fez uma cirurgia e salvou a vida dessa mulher. Nossa. Então, quando você tem essa sensação clara de propósito, você sabe para onde está indo. E às vezes até na rua, você percebe gente que está andando perdida e você sabe de gente que está indo e onde chegar. Então, ainda tem muito crente que não sabe para onde que vai. Né? Então... É claro que existe a outra realidade de propósitos ruins. Tem gente com propósitos fracos, propósitos ruins ou propósitos que não são de Deus. Mas é muito importante que a gente continue trabalhando e estimulando que as pessoas, nós nascemos para viver para a glória de Deus e para edificar quem está do nosso lado. Então tem essa relação para quem está dentro da igreja, que já nasceu de novo. Então essa sensação é importante. Mas assim, abrindo um leque, mas e as pessoas que estão fora da igreja, elas não podem descobrir o propósito? Podem. Mas curiosamente, também tem a ver com a glória de Deus. E essas pessoas que entendem o propósito, elas chegam lá de alguma forma. É graça de Deus. Vou dar o exemplo do Romário. Não sei quem é mais novo, mas quem é mais antigo que acompanhou o futebol, o Romário tinha a frase: Deus olhou lá de cima para mim e disse, você é o cara. Ele tinha um senso de propósito de que ele nasceu para fazer aquilo, ele nasceu pro futebol. E ele sabia de alguma forma que ele tinha sido abençoado por Deus. Isso não significa que o coração dele é rendido. Claro. Não significa que o coração dele é contrito, humilde. Não, é uma percepção
de propósito, de sentido e de que Deus orientou ele para fazer isso. Então, até um ímpio pode descobrir o propósito quando ele percebe essa relação de que o que eu vim fazer aqui? Então, até mesmo um ímpio pode descobrir o propósito para a glória de Deus. Nossa. E a gente tem vários exemplos, às vezes, de artistas, jogadores, né, de futebol, filósofos, empresários, que mesmo não sendo cristãos, ou mesmo não tendo nascido de novo, o sentimento de propósito é uma coisa muito enraizada. É claro que, se você tem isso e um coração regenerado, aí você tem uma relação incrivelmente mais profunda. Entendi. Pastor Léo, a gente estava falando sobre identidade, isso ainda tá latejando aqui em mim. Eu queria que o senhor falasse, quando é que o senhor descobriu sua identidade em Cristo? Como é que foi isso? Porque a gente precisa costurar um pouco mais esse assunto da identidade, eu acho. Identidade é uma coisa muito engraçada e as nossas experiências ensinam a gente sobre isso, né? Jeremias me ajudou muito sobre isso, porque a minha percepção de chamado de ministério foi em Jeremias, né? Ele ainda como criança, chamado profetas às nações e tudo mais. Então, isso desde 12 anos eu tinha essa percepção ainda muito rascunhado. Mas eu sempre vivi entre mundos, né? E essa vivência desse lugar foi ajudando a costurar parte da minha identidade até como resposta. Então, vou citar um exemplo. Então, eu sou filho de médico. Mas eu não sou um filho de médico comum, porque como meu pai tinha um perfil de ajudar todo mundo, meu pai pagava faculdade para paciente, meu pai fazia cirurgia de graça, ajudava paciente de N formas, enfim, resumindo a história. Então, aquele nível de vida que, teoricamente, a gente podia ter, ele era diluído porque ele puxava dezenas e dezenas de pessoas. Então, certo, em vez de ter o padrão de médico, eu tinha esse padrão, né? Ele abaixou o padrão da família para ele conseguir levar mais gente. Entendi. Ok? Entendi. Então, era interessante porque as pessoas de fora, filho de médico, então, é rico. Aí quando eu ia, por exemplo, na igreja ou com alguns outros parentes, eu era o parente que era filho de médico. Então ele era olhado assim, né? Ó, rico. Mas quando eu estava no ambiente dos amigos do meu pai, a gente não tinha o mesmo carro, não tinha as mesmas roupas, a gente não tinha mesmo. Então, olha que paranoia. Entre os mais ricos, a gente era pobre demais para ser rico. E os outros, a gente era rico demais para ser pobre. Então, desde muito cedo, eu me identifiquei com um lugar de fronteira. E aí, isso foi até com a questão de raça. Com os meus amigos que eram negões. Hoje a gente não pode falar negão, né? Então, os meus amigos negão olhavam, pô, vocês têm um cabelo maneiro. Então, para os meus amigos negões, eu era branco. E para os meus amigos brancos, eu era negão. Aí depois veio a música. Aí na música eu comecei a estudar partitura, então... Só que eu sempre gostei de desenvolver o ouvido, criatividade. Então, no ambiente dos músicos de música clássica, eu era popular demais. E no ambiente de música popular demais, eu era erudito demais. Isso foi uma constante na minha vida inteira. Confusão, né? Então, eu nunca tive mundo nenhum. Nunca teve uma identidade definida. Eu sempre era olhado por um grupo como, não, você não é daqui, você é de lá. Você pertence lá. Né? E isso é engraçado, isso ajudou demais eu construir identidade, porque a minha identidade, ao perceber que eu era inadequado, eu tive que responder. Então, a minha identidade, primeiro, nasceu de uma percepção, em que mundo que eu tô? É como se eu estivesse em pé, então por isso que eu falei, cara, você é híbrido. Uma das primeiras coisas que eu falei pra você é híbrido, porque um híbrido conhece o outro. É verdade. Tá na cara dele, tá na né? cara, Ele tá perdido. Né? Então, eu sempre vivi com um pé aqui e um pé aqui. Né? Então, a minha percepção de identidade, agora eu tô falando não no sentido espiritual, tô falando no sentido, né, pessoal. E aí eu tenho que dar uma resposta para isso. Então, como que eu vou responder? Porque viver isso tem custo.
Se você não é encaixado em mundo nenhum, você se sente solitário, enfim. Então, a minha resposta então eu nasci para criar ponte. Que bacana. Então, a minha identidade é fazer com esse ambiente que é erudito, conheça o ambiente que é popular. O ambiente A precisa conhecer o ambiente B. Então, na minha identidade, funciona como uma resposta. Que bacana. Então, por que eu gosto de contar isso? Porque nesse sentido mais emocional, psicológico, a minha percepção de identidade é uma resposta para o ambiente que eu tô. A sua identidade tem a ver com a resposta que você vai dar. Entendi. Entende? Hoje, como é que o mundo tem tentado construir a identidade das pessoas, pastor Léo? E isso tem afetado também os cristãos, não tem? Sim. A identidade hoje, basicamente, é construída a partir do desejo. O meu desejo constrói a minha identidade. E o meu desejo constrói o meu propósito. O problema é que o desejo, ele muda a cada 5 segundos. Então, isso vai fazer com que a minha identidade não seja sólida. É verdade. Né? Então, se o meu desejo constrói a minha identidade, se o meu desejo constrói o meu propósito, eu vou viver em crise com a minha identidade, eu vou viver em crise com o meu propósito. Toda a questão da sexualidade, né, que a gente fala, que às vezes os cristãos são muito mal vistos em relação a isso, a primeira batalha que a gente tem é, querido, não construa identidade a partir de sexualidade. Você vai se machucar com isso. Então, isso é o início da nossa discussão, tem a ver com isso. Então, esse mundo fala, olha para você, olha para o seu coração, olha para o que você está sentindo. Perfeito. Olha para o que você deseja, olha para aquilo que você quer. Né? Olha para a sua verdade. Eu escutei uma menina, mas ela tem um coração e prega, eu acho que é Sede alguma coisa, não vou lembrar o nome dela. E ela tá falando que ela tem uma filhinha e ela é muito extrovertida agitada, e aí quando ela vai colocar lá no carro né, ela fica assim frustrada, tira, né? E aí ela fez uma analogia muito interessante, né? O mundo diz, não, mas esse não sou eu, aqui preso, esse não sou eu. Para eu ser eu mesmo, eu tenho que estar liberto dessas amarras. Perfeito. Né? Então, como é que eu vou viver o meu propósito? Como é que eu vou viver a minha identidade preso aqui? Essa não sou eu não me reconheço aqui. Mas ela, como uma mãe responsável, não pode levar isso a sério. Exatamente. Porque se ela tirar a cadeirinha, se ela tirar o cinto de segurança, o carro não tá nem aí se ela se sente confortável ou não. A velocidade, o muro, ela não tá nem aí se ela se sente essa é verdadeira você. Então, é isso que a nossa sociedade diz. Eu não me sinto à vontade, não é suficiente para criar propósito. Perfeito. Não tem a ver com esse conforto, não tem a ver com... Não. Por isso que, biblicamente, a resposta é muito simples. Você nasceu para a glória de Deus. E quanto mais você lutar em viver para a sua glória, mais perdido você vai ficar. Né? E é muito interessante como hoje se usa essa narrativa para vender tudo, né? É filme, é desenho, é novela. Tudo gira em torno de você ser o seu maior potencial, você ser sua melhor versão, você colocar todo o seu potencial para fora, né? Mas ainda... é um pouco confuso a questão de, mas tudo bem, como que eu vivo para a glória de Deus? Eu não sei. Ainda há muito mistério nisso, né? Será que tem como a gente deixar um pouco mais prático isso? Como que a gente sabe que está vendo para a glória de Deus? Como a gente sabe que a gente encontrou nossa identidade? Existe uns 3 passos aí? Existe uma... Tem 2 perguntas. Perfeito. Tem 2 perguntas. Já ajuda, né? Não tem resposta, mas tem 2 perguntas. E aí... cada um tem que responder. Claro. E essas 2 perguntas foram feitas para Pedro. Certo. Quer dizer, a primeira não diretamente para Pedro. Né? Jesus reuniu, eles estão, acho que lá, Filipe, não tenho certeza, mas é um lugar que era chamado da Porta do Inferno. E Jesus pergunta para os discípulos assim, quem estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos falam, tem gente que está falando que você é Elias, tem gente que está falando que você é um rabino, e cada um foi dizendo, tá, ok. E vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Aí eu imagino a situação e Pedro
como sempre. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, uau, não foi nem carne nem sangue que te revelou. Sim. E aí Jesus fala, tu és Pedro. Depois que ele tem essa revelação, a continuação tem uma confusão de interpretação depois muito grande, mas assim, eu quero pegar esse início. Então, eu só consigo responder quem eu sou quando eu tenho uma resposta suficientemente bíblica, real, espiritual para quem Deus é. Caramba. Quem não tem resposta para quem Deus é, nunca vai ter resposta para quem é. Meu Deus, muito lindo. E aí Faz você não muito sentido. E aí você não vai saber de que propósito você está falando. Tá, tem exceção, tem um Romário, mas é diferente. A gente tá falando de gente nascida de novo, né? Tem um Ciro. O Ciro é o meu ungido. O persa, né? Inimigo de Israel, cumpriu a glória de Deus, sim, mas num sentido limitado, num sentido de quem está longe. Uma coisa é cumprir a glória de Deus como alguém distante, outra coisa é cumprir a glória de Deus como filho. Então, Jesus fala, se não fosse o próprio Espírito Santo, você não saberia disso. Então, e aí é porque você sabe disso que agora eu posso dizer, tu és Pedro. E tem uma relação lá no texto de Pedro, que é pedra, né? Tem uma pedrinha e tem uma grande rocha. Então, Pedro é uma pedrinha. E aí depois Jesus fala sobre... Tu és Pedro, uma pedrinha, e sobre essa pedrona, né, eu edificarei a minha igreja. Então, o propósito de Pedro, que é só a pedrinha, só começou, só se desenvolveu, só foi desenrolado, porque ele tinha muito claro quem Deus é. Caramba. Eu tava viajando aqui enquanto o senhor falava, eu tava pensando na minha própria história, assim, né? E tudo que Deus tem feito na minha vida. Então, olha que interessante que o senhor está dizendo aqui. A gente só consegue encontrar a nossa identidade quando a gente tira o olho de nós mesmos. Sim. Então, quando a gente para de olhar para esses desejos, como diz, né, que o coração do homem é enganoso, e a gente foca os nossos olhos em Cristo, aí sim a gente consegue entender quem nós somos, né? E isso pode parecer óbvio, mas tem muita gente na igreja que quem Deus é, essa resposta ainda não foi respondida, não. Ainda está na cabeça, né? Tá um conhecimento só na consciência, sei, né? Sei lá, tá na cutícula, não sei. Não tá ainda lá no coração. Mas não enraizou, né? Aquela Deus é da religião dos meus pais, ou não sei, que é a moral que precisa ser... Sim. Não, mas não é aquela coisa que Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive. O meu Deus é o meu Redentor. Quem é Deus? Se você não tiver resposta para isso, você não sabe quem você é. Não sabe. Biblicamente, você não tem essa resposta. E, biblicamente, você vai passar o resto da sua vida sem essa resposta. Deixa eu tomar uma água, né? Porque isso faz muito sentido. E é interessante como a gente gasta tempo tentando descobrir as nossas coisas e gasta pouco tempo tentando descobrir as coisas de Deus e quem Deus é. Né? Então, acho que eu estava até vendo o vídeo do senhor essa semana, que a gente estava procurando material, e o senhor fala sobre a importância da gente se relacionar com o texto bíblico e conseguir se aprofundar naquilo, não para questões de intelecto, mas para o próprio Cristo se revelar. Né? O Tim Keller ele fala para uma das sugestões dele para que a gente entenda quem é Cristo, é que a gente gaste tempo na pessoa de Jesus, né? Então, como é importante a leitura bíblica, o conhecimento da palavra, o aprofundamento bíblico que as pessoas tanto querem, não seja só intelectual, né? Seja uma questão de entender quem é o nosso Deus, né? Como que ele se manifesta, como ele age, como Jesus pensava, como Jesus fazia. Então, isso é uma relação, profundo, né? É uma relação. Não é só o conhecimento, né? Exato. Até mesmo que quando a Bíblia fala conhecer, muitas vezes é usada para o ato sexual, né? Tem a ver com envolvimento. É claro que é um símbolo metafórico, né? Claro. Simbólico. Mas o conhecimento nunca é uma mera questão intelectual. É uma relação profunda. É quem eu conheço. Né? Entendi. Quem eu conheço. Então, eu acho isso tão bonito, tão provocativo. Cristo virando para os discípulos, tá, e vocês, quem eu sou para vocês? A gente já está aqui andando há um tempo, estou fazendo as coisas. Porque vocês têm que saber quem eu sou. E é interessante que quanto tempo a gente passa andando com Jesus na igreja, né?
quanto tempo a gente passa frequentando, fazendo, sobe no púlpito e desce e se envolve no ministério, e as pessoas brigando por ministério, sendo que Jesus está perguntando, e aí, quem eu sou, afinal de contas, para você, né? Então, em alguns momentos, quando a gente está se sentindo perdido, e essa sensação de perdido é uma sensação real, eu gosto da experiência de santidade de Isaías, né, que começa com ai de mim, nunca com ai dele, né? E eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, eu tenho lábios impuros, eu vi a glória de Deus, né? Então, ai de mim, eu estou perdido. Então, a experiência de santidade é para que gente que está perdido pare de andar perdida. Né? Então, quando eu encontro a glória de Deus, eu preciso encontrar a santidade de Deus, porque é ela que vai dar propósito. E aí Isaías vi a glória, fui purificado com a brasa, e agora ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, eu tenho propósito. Então, a relação de propósito tem necessariamente estar ligado com glória. Ele viu a glória, foi perdoado os pecados, agora ele pode dizer, eu estou disponível. Me manda, porque eu quero ir, esse é o meu propósito. Mostra o que vai acontecer, me leva para onde o Senhor quiser. Não tem propósito, não tem envia-me a mim sem a experiência de glória. Não tem, isso é ilusão. Então eu preciso ter conhecido a glória de Deus, né? Essa experiência de quem é Deus. Então, muitas vezes a experiência do crente, do pastor que está perdido é porque, querido, talvez você precisar estar precisa receber do Espírito Santo uma revelação mais bíblica e profunda de quem é Deus na sua vida. Você vai sentir mais propósito se sua igreja não estiver crescendo, se sua família estiver perdido. Então, se você tiver uma revelação profunda de quem Deus é, você vai aguentar o tranco. Eu tenho certeza. Que legal, pastor. Poxa, eu acredito que essa conversa vai gerar muitos frutos na vida de quem estiver escutando a gente, porque como é bom a gente experimentar isso e entender, né? Acho que agora, de perdido para perdido, a gente consegue conversar no mesmo nível, né? Assim, ó, eu entendo o que você está falando, passei por isso também e faz sentido, né? Exatamente. E como é gratificante, né? A gente poder sentar aqui, bater esse papo, conversar de pessoas que estavam perdidas, inadequadas, e hoje pode falar assim, ó, tamo junto, eu me encontrei e agora Deus está colocando a gente no lugar que a gente tem que estar, né? Mas lembra que eu falei que são duas perguntas. Pois é verdade, tem mais uma. A primeira pergunta é, quem vocês dizem que eu sou? Certo. A segunda pergunta que Jesus fez para Pedro em outra circunstância. Essa eu acho que está em João, né? Ele já agora já está passando, já tinha sido crucificado e ele volta, aparece para os discípulos, eles acham que é um fantasma, Pedro já se joga, é o Senhor, né? Já se joga, ele pergunta sobre João e tudo mais, e aí Jesus faz uma pergunta para ele, você me ama? Porque a parte da nossa vida a gente gasta perguntando para Deus se Ele ama a gente. Uhum. Isso já foi respondido na Bíblia. Você crê ou não crê. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que não cresce, nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a Bíblia diz que Ele amou tanto que Ele ofereceu Jesus. Então, esse é o testemunho da Bíblia. Então, é como se Jesus virasse a conversa. Sabe aquele conversa de marido e mulher que alguém tem uma hora que deu um plot twist e alguém vira, né? O marido que estava sendo encurralado, daqui a pouco ele encurrala a esposa, ou vice-versa. Estou falando numa boa conversa. Claro, boa claro. O que Jesus está fazendo é justamente talvez um dos maiores plot twists da Bíblia. Porque o tempo todo os discípulos, agora ele morreu. Então, a gente não é tão importante assim. A gente está perdido. Então, Jesus ficou um tempo lá ensinando as coisas para sedimentar no coração, na mente, nas entranhas. E ele tem essa conversa. Você me negou. Lembra lá atrás? Você me negou. Você me ama. Porque propósito necessariamente está relacionado com glória. Glória está necessariamente relacionado com quem eu amo. Então você precisa saber se você ama Deus de verdade. Pedro, você me ama? Lucas, você me ama? Pastor Léo, você me ama? Aluno, você me ama? Jesus pergunta isso pra gente de inúmeras maneiras e nem sempre a gente responde. Lembra que na terceira vez, Pedro ficou um pouquinho chateado, constrangido. Então, eu tenho uma explicação que não é consenso, né? Mas envolve aí a percepção
falha que Pedro tem. Ok, eu amo, mas existe uma percepção de falha na qualidade do meu amor. Né? A gente teve até um vídeo lá atrás que teve gente, não concordo, não concordo, tal. Tá, então existe a questão exegética e existe a questão teológica. Perfeito. Tá, então não vou nem entrar na questão exegética, existe a questão teológica sobre, tá, ele teve a coragem de quando descobriu que não é um fantasma que veio andando sobre as águas, né? Tava no barquinho, é um fantasma? Não é um fantasma, sou eu, Jesus Cristo. Sim. Né? E aí quando Pedro sabe disso, então eu quero encontrar contigo nas águas, né? Aquele arrobo. Foi a mesma coisa que ele fez, foi o mesmo impulso que ele teve quando Jesus falou, vocês vão me abandonar. Pedro falou, todo mundo pode abandonar, mas eu não vou te abandonar nunca. Pedro, Satanás falou que queria penetrar a sua alma e eu intercedi a você junto ao Pai. Depois do galo cantar lá, você vai me negar. Pedro fica amargo, se frustra. E agora, tempos depois, Jesus ressuscitou. Jesus vira para ele. E agora? Você me ama, rapaz? Então, essa pergunta é muito séria. E aí, Jesus vira depois e dá mais uma outra, fecha a tampa. Quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Você vai cumprir seu propósito quando o seu amor realmente glorificar o meu nome. Então é quando... E Paulo ora isso. Eu oro para que vocês cresçam no conhecimento do amor. Que o amor de vocês cresça em conhecimento. Então isso significa não que existia uma ausência de amor em Pedro, mas que no caminho do discipulado o nosso amor precisa ser aperfeiçoado. Porque na medida que eu percebo, relaciono, desenvolvo o meu amor, o meu propósito está totalmente direto com isso. Então, se o meu amor tem fragilidade, o meu propósito também tem. Esse é o ponto. 2 perguntas. Fazem toda a diferença. Então, se eu quero que o meu propósito bombe, usando uma palavra moderna, o meu amor tem que bombar. Amor meia... Fazer um trocadilho. Amor meia boca, propósito meia boca. Perfeito. E, pastor Léo, como que a gente faz para amar mais a Deus? Pra gente descobrir o nosso propósito, né? A gente... Deixando a brincadeira de lado, realmente existe uma maneira da gente conseguir amar mais a Deus? A gente ter uma relação mais profunda com Deus, sair da superficialidade, sair... nossos alunos, eles falam muito, antes de se tornarem nossos alunos, eu queria conhecer com profundidade, eu queria ter mais conhecimento bíblico, eu queria mergulhar mais. Eu acho que esse anseio de querer mais Deus, né? Eu vou voltar na palavra, né? Porque a palavra cumpre esse objetivo de ensinar a gente se esvaziar de nós mesmos. Por que a gente tem que buscar e aprender da palavra? Porque é a palavra que vai revelar quem é Cristo. Então, eu vou amando aquele que eu conheço. Então, quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu o amo. Então, o amor que eu tinha pela minha esposa quando a gente começou a namorar lá, quase 30 anos atrás, é diferente do amor de hoje, de um homem com quase 50 anos. Pode não ter aquela paixão, mas existe uma cumplicidade absurda que lá atrás não tinha, né? Existe uma capacidade de se entregar, de ser paciente. E aí eu cheguei na minha palavra que a gente já conversou sobre isso. Uma das medidas do amor é a paciência. Eu sei que eu estou aprendendo a amar na medida de que a paciência se desenvolve em mim. Não paciência como temperamento. Então, eu sou, de temperamento, uma pessoa paciente. Eu não estou falando disso, não. Estou falando de temperamento. Estou falando de alguma coisa produzida no Espírito Santo, que vai fazer com que a gente se relacione de outra forma. Então, a gente tem uma geração, e isso me assusta, de gente incrivelmente impaciente. Se a gente vive num mundo impaciente, no trânsito, na igreja, nas famílias, significa... amor fraco. Amor fraco, baixa experiência com a glória. Baixa experiência com a glória. Baixa experiência com o propósito.
Entendi. Um mundo que não conhece seu propósito. Então, eu aprendo a amar na medida que eu conheço o Cristo melhor, de uma forma profunda. Então, tentando fazer uma analogia muito fraco. Agora imagina que você é um adolescente, um Lucas de 15 anos. Você conhece a Gabi lá, linda, maravilhosa, do jeito que você sonhou. Então você olha, uau, é isso. É isso, você conhece, ela é simpática e ela é uma mulher de caráter. Você se conhece, você vai se encantando. Sim. Então, para você ir aprofundar o seu amor por Cristo, você precisa se encantar com quem Ele é. Então, e isso é triste, Lucas. Isso é triste porque a maioria das pessoas não tem muito a ver com quem Deus é. A maior parte do tempo é com o que a gente acha que Deus é. E é isso que a gente acha não encanta. Não tem muito a ver com graça, sabe? É verdade. Então, eu não sou surpreendido pela graça e essa graça me faz ficar apaixonado, me faz ficar encantado. Não, é uma certa religiosidade que tem na minha cabeça e aí isso não move muito a gente. Isso não tem... Então, existe uma relação muito direta. Amor, graça, glória, propósito. Se você separar isso, você quebra... Então, eu louvo porque nós do mundo bíblico, a gente consegue ter isso. E o nosso objetivo também é crescer em graça, né? Crescer em conhecimento e crescer em propósito, porque a gente fala que o seu propósito passa por aqui. Mas também com essa consciência de que o nosso propósito está sendo aperfeiçoado. Por quê? Porque a gente precisa aprender a amar com mais profundidade. Perfeito. Então, esse tem que ser o nosso desejo. Sim. Se aprofundar para que a gente ame mais a Deus, né? E até a relação com Deus, a gente consegue fazer um paralelo com a nossa relação. Quanto mais a gente conhece alguém, mais a gente se identifica com ela, mais a gente cria simpatia, mais a gente passa a amar as pessoas. E é interessante que Deus, ele não decepciona a gente como os homens decepcionam, né? Então, a gente se dedica tanto por tantas pessoas e a gente se dedica tão pouco para entender quem Jesus é. E realmente, quando eu comecei a ler mais, aprender mais, ouvir mais, estudar mais, eu ia olhar e falar, não é possível que fez tudo isso, não. E aquilo ficava remoendo dentro de mim, até o ponto que o Espírito falava assim, sim, ele fez. E aí aquilo vai edificando, aquilo vai ganhando significado, né? Então, a gente fica muito feliz com até o propósito do mundo bíblico em ser essa porta, para que as pessoas entrem, aprendam e glorifiquem a Deus, né? Então, eu gosto de pensar que quando eu me sinto sem propósito, são essas questões que estão no jogo. Quando eu estou me sentindo sem propósito, propósito tem a ver com... Eu não sirvo, né? Então, não estou me sentindo útil. Mas essa questão anterior é uma relação, é uma experiência com a glória, é uma experiência com o amor. Sim. É uma falta de experiência em conhecer. Então, o grande conselho ainda é o de Jeremias. Conhecer e prosseguir em conhecer. Né? Jeremias é muito feliz nisso. Então a gente tem que tomar um cuidado. Uma coisa é conhecer a Deus. Outra coisa é conhecer tecnicamente a Bíblia. Então, por isso que eu gosto de falar, teologia verdadeira, cristã, bíblica, leva a doxologia. O que é doxologia? Adoração. Quando alguém aprende teologia bíblica, não tem como não ficar de joelhos dizendo, bendito seja o nome do Senhor. É verdade. Né? Então, você pode conhecer a Deus nesse sentido real, imediato, e na medida que, quanto mais eu conheço a frase do Luther King, então, eu tenho propósito para morrer, então, descobri propósito para viver. Então, a relação da morte, da vida, isso vai se mostrando. Por isso que aquela geração dos mártires da igreja, eles passaram por coisas terríveis. Sim. Né? Então, eles sabiam morrer. O Estevão, quando ele abriu a boca, ele falou assim, daqui eu não passo. Né? Isso então, muito é uma relação... Então, é sobre conhecer a Deus. E não é um conhecimento vazio, intelectual. Mas também não é sobre um conhecimento emocional. Porque você não vai conhecer a sua esposa simplesmente através daquilo que você sente. Ninguém conhece o filho só através de sentimentos. O conhecimento que você tem sobre o seu filho é de uma relação inteira. Não é só se ele gosta de ficar na cadeirinha ou se
Se uma mãe depender, por exemplo, do que ela está sentindo, às vezes uma mãe acontece na época desequilíbrio hormonal, dor de cabeça, cansado, não dormiu semanas e semanas, filho pequeno. Se for uma relação de sentimento, não. Existe um compromisso no coração da mãe que é maior do que o sentimento, que o cansaço, que a dor. Sim. Então, conhecer a Deus não é uma experiência sentimental nem racional. Ela passa por. O grande exemplo que eu gosto de dizer, Jesus fala, eu sou o pão. Então, a brincadeira que eu gosto de fazer é, se você pegar o pão na sua frente e você fizer contas matemáticas, o pão não vai ter muito sentido para você. Né? Você vai a raiz quadrada do pão vezes π, cosseno da tangente. Esse pão não serve para você. Sim. Agora, se por outro lado você for para um extremo de ficar na frente do pão admirando, chorando, né? Emocionado que o pão tá ali, esse pão não serve para você. Né? E fazendo declarações de amor para esse pão. Ó, que pão quentinho, ó, que pão lindinho. Esse pão para você e nada é a mesma coisa. Então é uma experiência totalmente emocional ou, no primeiro caso, racional. Esse pão precisa ser devorado. Não é uma questão racional. Não é uma questão emocional. É sobre você ingerir. Por isso que Cristo fala, esse é o meu corpo. Esse é o meu sangue. E ainda falo para os discípulos, se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Então a gente tem que ter coragem de comer. Da carne, do sangue, é relação. E é claro que isso sim vai afetar a minha mente, aquilo que a gente fala, né? O mundo bíblico, a gente fala bastante sobre isso, sobre luz na cabeça e o fogo no coração. Mas é uma experiência de quem está digerindo. Cristo está crescendo, né? Sendo digerido. Então, é uma relação de conhecer e prosseguir em conhecer. Por isso que propósito é a consequência de quem teve uma experiência de glória. A glória de Deus impactou a sua vida. Por isso que você conhece seu propósito. Amém. Mas, pastor Léo, eu acredito que o que a gente passar daqui, a gente vai ficar repetindo tudo isso, né? Porque é muito comum as pessoas pegarem um tema comercial como propósito e inventar inúmeras metáforas, caminhos, meios, passos e ensinamentos, né? Então hoje a gente aprendeu a descobrir nosso propósito com duas perguntas. Quem Cristo é e se a gente o ama. Então, eu acredito que esse papo foi muito produtivo. Eu acredito que quem está com dificuldade de propósito, depois que assistir esse vídeo, ele não é que ele vai descobrir, mas ele vai ficar remoendo isso por um bom tempo, né? E que Cristo traga realmente essa luz para a mente de quem está escutando a gente, né? Amém. É a experiência que o Espírito Santo vai ter já lá no seu quarto, junto com você, para te ajudar a responder essas duas perguntas. É verdade, é verdade. Pastor Léo, obrigado mais uma vez pelo tempo de estar aqui conversando com a gente, trazendo clareza, né? Eu não sei se você sabe, mas o pastor Léo é nosso professor aqui de teologia, nós temos a nossa plataforma do Instituto Mundo Bíblico. Se você não conhece ainda, aqui embaixo do vídeo vai ter o link no YouTube. Se você estiver escutando a gente, tem o nosso site mundobiblico.com. E a gente te convida a compartilhar esse vídeo, né? Se ele edificou a sua vida, se ele trouxe clareza para você, entendimento para você, compartilha ele, pega o link aqui no YouTube ou das redes sociais, né? E manda os nossos grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, esteja acompanhando a gente para esse conteúdo. Pastor Léo, obrigado mais uma vez, tá? E em breve vai ter mais podcast com o senhor, né? E quem quiser ouvir o Pastor Léo mais e mais, tem os nossos cursos, tem os treinamentos dentro da plataforma. E eu me despeço e obrigado por estar com a gente mais no podcast. Que Deus te abençoe.